Começamos? Uhum. Então, boa noite a todos. Né? Escutamos essa musiquinha aí. Você viu que foi feita lá na Comunhão Espírita, né? Quem visitou a Comunhão Espírita é lá na Comunhão Espírita, daqui, né? De Brasília. Então, nós vamos prosseguir no nosso estudo essa noite. Vamos continuar aí viajando, caminhando, observando os acontecimentos, né? Ali vendo o filme todinho, filme maravilhoso. Então, antes de nós começarmos, quem gostaria de fazer a nossa prece de gratidão, porque estamos todos aqui reunidos, com os corações assim pulsando para aprender mais hoje sobre o nascimento, o anúncio, a festa do nascimento lá, dos anjos, dos pastores, dos nossos corações. Quem Posso gostaria? fazer, Ah, Márcia? obrigada, Fernandinha. Então, queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, a Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga, os nossos irmãos da Casa com o Evangelho, que nos possam amparar nesta noite de estudo com muita alegria nos nossos corações. E assim, com esse desejo e com essa vontade, vamos iniciar o nosso estudo do NEP. Imensa gratidão. Que assim seja. Que assim seja, muito obrigada. E nós vamos agora. Olha, Odete, querida, você não gostaria de ler para nós? A Odete sempre gosta de ler, fazer uma leiturinha tão gostosa para a gente, da perícope inteira. Me desculpe se alguém gostaria de fazer, mas Posso começar? pode, claro, obrigada. O louvor dos anjos e o testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. E disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de David. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se um anjo a uma multidão do exército do céu, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José, um recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes foram dito a respeito da criança, e todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo, refletindo no seu coração. E os pastores retomaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Odete. Nós já avançamos aqui. A semana passada nós vimos o versículo 13, né? E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo.
E hoje nós vamos ver o 14. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Então, nós já chegamos, essa perícope, o menino Jesus havia nascido, e aí nós estamos vendo, né, esse Lucas está nos relatando como os pastores foram avisados desse nascimento, porque nós já vimos porque os pastores, o significado que isso tem, e, e vimos que depois que o anjo avisa, vem um cortejo de anjos, ele não quantifica aqui, mas ele coloca como uma multidão. Então eram muitos seres angélicos, né, ali luminosos, espíritos de muita luz, louvando a Deus. Então, nós vamos ver, recordar um pouquinho o que nós vimos na semana passada, que foram tantas coisas lindas, e a Minda tem aí as suas anotações, né, Minda, para nos recordar? Sim. Olá, boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade. Então, tivemos na última aula a nossa querida Patrícia a explanar e falámos do capítulo 2 e o item 13. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: começamos pela primeira parte e de repente, inesperadamente. Para quem é de repente? Tudo na obra da criação é planejado. Estamos sempre rodeados desta multidão o tempo todo, e os pastores estavam vigilantes. Então vimos os sinais do céu e vamos recebendo mais histórias. Vimos ali os pastores admirados. Então que possamos encontrar esta família para nos fortalecer. E é no canteiro da simplicidade que Deus planta o amor. É através das nossas decisões. Depois tivemos o nosso Filipe a falar. Na verdade, não é tão inesperado, diz ele. E o estudo passado vimos e falámos da humildade. Na verdade, quando se procede os processos de vibração mais elevada, nós nos afinizamos com os espíritos superiores. E cada instante também se passa num instante. O instante dourado é quando sentimos a dor, abre-nos o caminho para a fé. A partir do momento em que nos sintonizamos com Cristo, o exército celeste é os que já aprenderam a amar. São espíritos superiores, Cristos que já fazem a vontade de Deus. Todos estamos numa cadeira espiritual de amor. Tudo é um processo. O convite é aproveitar cada vez mais estes momentos. Depois tivemos a nossa querida Márcia, também falou-nos de Leon Denis, do capítulo 9, a finalidade da alma progressiva da evolução. As vozes do alto traz a sintonia com Deus. Ele diz: Deus age sobre todas as almas e procura penetrá-las. Nossa posição é de perceber e se abrir para essas coisas. Os pastores acordaram para a vida espiritual. A alma é livre, temos o livre arbítrio. Todos estes versículos estão ligados uns aos outros. Muito evidente, nós devemos ter o cuidado e a simplicidade. Só depende de buscar essa sintonia com o bem e vamos nos dando conta do que somos e quem queremos ser. Quando vir um anjo, imagina aquela multidão toda. Voltou o nosso Filipe a falar, então vimos o verbo juntar-se a quem? Ao anjo, o que traz a mensagem de Deus. A nossa reencarnação é um instante e então temos que nos juntar aos anjos. E será que estamos dispostos a juntarmos-nos? Então urge para sairmos do vale e procurar a nossa própria luz. Temos que nos afinizar com o bem, procurar trabalhar incessantemente para que Deus nos ajude. No Evangelho vimos os exércitos do Senhor, essa multidão, essa preparação na vinda de Jesus. Voltamos a ter a nossa querida Patrícia. Caminho iluminado chama-se Recorde. A cidade em que nasceste não surgiu de repente, nem inesperadamente. Abençoado seja o caminho da ascensão. Precisamos converter nosso trabalho a favor de todos.
Voltou o nosso Filipe a falar, então, estamos à porta de uma terceira guerra mundial. Hoje em dia o homem quase que explode o planeta com as armas, com os roubos, com os maltratos, e nós vimos tanto por aí agora, meu Deus. Para que fazermos parte deste exército que somos, nós temos o combate às boas inclinações, às boas aventuranças, a humildade, a mansidão e a misericórdia. Quem não se quer juntar aos anjos? Mas ainda somos muito orgulhosos, muito vaidosos, ainda temos muitos vícios. Quem são os anjos do céu? Então o Filipe falou em alguns, eu apanhei alguns: São Luís, Paulo de Tarso, Bezerra de Menezes, Abigail. Então trabalha, ama, perdoa e espera. Voltou a nossa Patrícia a falar. Todos nós queremos nos juntar a esta multidão dos céus, a caminho da luz, essa multidão que veio preparar a terra, a mudança do céu. Jesus veio trazer a lei do amor. Saulo se entregou na sua transformação quando se encontra com Abigail. Voltou a nossa querida Márcia. O Evangelho vem nos dizer que o Espiritismo vem iluminar os homens. As estrelas caem do céu, vem na revista Espírita. Bem-aventurados os que cultivam o amor. Voltamos depois a ouvir a nossa Patrícia. A espiritualidade superior não brinca. A mediunidade sempre existiu. O sentido da vida não é estar aqui, é no mundo espiritual. Esta chegada do irmão personificado, as pessoas que se emocionam, este é um momento único. Trouxe-nos do livro Vinha de Luz, a lição 85, Substitutos. Fala-nos para iluminar os que estão sentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1:79. Que sejamos perseverantes. Veja as virtudes dos céus. Voltou a nossa Márcia. Vimos no livro O Céu e o Inferno, embaixadores divinos. Quando chegam a nós, eles trazem para nós a harmonia divina. Quando estamos cansados, eles se aproximam dos corações exaustos. E de repente sentiremos o calor da fé, a paz do silêncio. Basta te recolheres na paz da oração. Voltamos então a ouvir a Patrícia. Nós precisamos saber o caminho a seguir. Se não fizermos o caminho, não sentimos essa conexão. Nós sempre recebemos as bênçãos do alto. Cada um tem que seguir o seu caminho. Nós que estamos aqui já compreendemos a proposta de assumirmos o nosso compromisso, mas precisamos ver o nosso chamamento interior. Temos que ver qual o exército que temos ao nosso lado. Jesus vem louvar a Deus. Os anjos vêm nos trazer as bênçãos do Pai. Vimos então as primeiras coisas que os anjos fazem é louvar a Deus. Que possa haver sempre este vínculo, louvar, pedir e agradecer. Este instante é o nascimento de Jesus, é a nossa própria salvação. Se queremos estar nos registros dos anjos, temos que orar, como Jesus fez sempre em comunhão com Deus, sempre nesta sintonização com Deus. Dai a recomendação de bons textos, de boa música para nos sintonizarmos com Deus. Temos que nos colocar no caminho do amor, estar sempre agradecendo, então vimos tudo como uma lição, cada dia é uma oportunidade que temos de nos melhorarmos, a pouco e pouco. Obrigada a todos por estas lições todas e por todos estes ensinamentos. Um beijinho muito grande. Desculpem, foi muito grande. Ficou ótimo, Minda, muito obrigada. Você faz isso com tanto carinho para a gente. Nossa, é tão bom. Eu fico aqui só pensando, gente, eu não me lembro disso. Eu não falei desse jeito bonitinho assim Falou sim. que a Minda traz, né? Obrigada, querida. Um beijinho. Nós que agradecemos. Então, hoje nós vamos para o versículo 14, que diz assim: Então, lá veio um anjo, deu a notícia aos pastores, e é tão bonito a gente ver o cuidado, né, desses mensageiros divinos conosco. Porque quando apareceu um anjo, eles já se assustaram, né? Como Zacarias também se assustou, como Maria também. Imagina se já desse
todo aquele povo lá do céu, e eu consegui. Nossa, eu tenho umas 5 para eu desmaiar todo mundo ali, né? Mas eles são super cuidadosos. Então, desceu um anjo, fez a preparação, deu a notícia, falou do sinal, falou como que eles iam encontrar, né? Que seria um menino enfaixado numa manjedoura. E aí, assim que ele termina isso, que os pastores já estão assim, com o coração sensibilizado por aquele momento, vem aquela multidão de anjos do céu, aquela vibração maravilhosa, né? Os anjos falam para ele: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Então, esse versículo 14 já está divididinho. Nós vamos buscar aqui entender o que quer dizer glória a Deus nas alturas. O que os anjos quiseram nos transmitir dizendo isso? Depois, o que eles quiseram dizer sobre paz sobre a terra? Parece muito óbvio, né? Aí nós vamos ver o que ele quer dizer sobre isso. Boa vontade para com os homens. Nós vamos tentar aqui decifrar cada uma dessas mensagens, ampliar a nossa compreensão sobre o que eles quiseram dizer e depois, por que eles colocaram essas três coisinhas juntas? Como elas se convergem? É? O que elas têm de convergente? Porque elas não são coisas que uma vai para um lado, outra vai para o outro. Não. Elas se unem numa só direção. Tá? E que direção é essa? Né? Então, vamos devagarzinho pensar sobre isso aqui. Então, começamos. Glória a Deus nas alturas. O primeiro pensamento que nos ocorre, eu acredito que a todos, assim, louvar a Deus, a sua grandiosidade, né? E é por aí. Mas como nós louvamos a Deus? Deus quer que a gente fique, oh, como Ele é isso, como Ele é grandioso. É isso que Ele quer, que a gente fique aqui admirando isso. Reconhecermos e sabermos da sua grandiosidade, da sua misericórdia, justiça e caridade para conosco, é, é necessário. Nós somos pequenininhos, Ele é nosso Pai, mas Ele quer que a gente fique parado, louvando, louvando, louvando. É isso que Ele espera de nós. Então, qual seria para nós e para o nosso Pai, como Ele quer ser glorificado, né? Como nós o glorificamos, como Ele se sente com determinadas atitudes que nós temos. Não, não é que Ele se sinta ofendido, com raiva, não é isso que eu estou falando, né? Como que nós podemos agir, né, para que nós estejamos cada vez mais em sintonia com o nosso Pai Celestial, porque esse seria o nosso entendimento de glorificar a Deus. Como nós podemos, a melhor forma de glorificar a Deus, de louvar a Deus, pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. E que atitudes seriam essas? Como os espíritos, esses seres angélicos, né? Se nós pensarmos nos espíritos superiores a nós, como eles agem em relação aos que estão mais abaixo na escala evolutiva? É essa forma de agir
em relação aos que estão ainda mais abaixo, necessitando de uma ajuda maior, de um entendimento maior, de um esclarecimento maior. Essa forma de agir para conosco, essa é a forma de glorificar a Deus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Para não ficar só monopolizando aqui Uhum. sobre glória a Deus nas alturas. Felipe, Ricarda. Então temos aqui o verbo glorificar, não é? Que é o reconhecimento de que Deus realmente é o nosso Pai, a perfeição, e isso está muito patente nos espíritos, né? Porque, sobretudo nestes espíritos superiores, nestes seres angélicos, porque também acabam por comungar com a sua presença e, portanto, começam a ver a Deus, começam a comungar com Deus e, portanto, têm uma relação consciente com Deus. E é muito interessante verificarmos que a primeira coisa que eles fazem é realmente dar essas graças, né? Ou seja, em primeiro que tudo está Deus. E lembro-me sempre da pergunta número um do Livro dos Espíritos, não é? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, a inteligência de Deus é suprema. E também me lembrei aqui quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, não é? Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, que estás nas alturas. É interessante também que as palavras estejam no plural e não no singular, o que significa que não há uma questão temporal, mas é em todos os lugares. Nas alturas, ou seja, em todos os lugares, na verdade. É claro que esta questão da inteligência suprema também nos remete para a altura, mas para essa altura também para uma dimensão espiritual de alta envergadura, ou seja, de seres angélicos. Portanto, lembra-nos aqui a importância também da nossa relação com Deus. De sabermos, e o Espiritismo ajuda-nos a compreender isso, na verdade tudo provém de Deus, não é? É a causa primária de todas as coisas. A Ele tudo devemos, a Ele somos infinitamente devedores. E, portanto, antes de tudo, para viver no mundo, porque isto é uma mensagem para quem está encarnado, não é? É uma mensagem para a humanidade. Portanto, procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, uma prioridade nossa é esta comunicação com este Pai amoroso que Jesus nos apresentou, não é? Que Jesus nos vem apresentar. Se nós olharmos bem para a relação que Jesus tem com Deus, é uma relação muito linda de ser observada. Porque vimos sempre a Jesus submisso à vontade de Deus, não é? A fazer estritamente aquilo que é a vontade do Pai, e isso é aquilo que os espíritos sábios fazem. Ou seja, eles simplesmente cumprem a lei de Deus. E cumprindo a lei de Deus, estão a dar testemunho da própria divindade. Tanto é que o próprio Cristo muitas vezes é confundido com o próprio Deus, por causa dessa sua natureza divina, por causa dessa sua excelsa magnitude. Jesus representa o amor e a luz de Deus para todos nós. Então, há muito, né? Há muito que dizer aqui e há muito que falar. Esta jornada do espírito, não é? Ou seja, temos que ter estas ânsias de altura, não é? Temos que procurar estes momentos de, de píncaros espirituais, não é? De elevação de pensamentos, de elevação de atitudes nesta relação estreita com Deus para nos ajudar a estes. Como é que Emmanuel disse? Como é que era? Era a solidão dos cimos. A solidão dos cimos. Ou seja, é quando nós começamos a subir a montanha, não é?
e começamos a ficar mais sozinhos, ou seja, começamos a ganhar mais maturidade, ou seja, começamos a subir subidas mais íngremes, onde já nem todos conseguem subir. Já tem que se ter um poder de devotamento, de disciplina, de entrega muito maior. Ou seja, porque é que eles são anjos? Porque traçaram esse caminho para si mesmos, porque dilataram a capacidade de trabalho, e quanto mais isso se faz, mais se vê a Deus, mais se sente a Deus e mais se é mensageiro de Deus, porque é isso que eles estão a ser neste momento. No fundo, esta também é uma mensagem de Deus para a humanidade, ou seja, através destes anjos. Então, quando nós nos tornamos anjos, temos sempre mais próximos de estar em representação da mensagem divina. Então, glória a Deus. Glória, irmãos. Aleluia. É bem isso, Felipe. Uhum. E desse exercício essa jornada que nós empreendemos para nos aproximarmos para cada vez mais compreendermos essa grandeza do nosso Pai, né, e termos essa comunhão universal, termos essa comunhão com Ele, entendermos isso, é que nós precisamos é, ter, ter, ter esse trabalho no desenvolvimento das nossas virtudes, de irmos nos alinhando com o pensamento dele, com as leis divinas. Então a gente vai se alinhando. Aqui, nas referências cruzadas do NEP Search, quando a gente coloca lá o versículo 14, capítulo 2, Lucas 2, 14, ele diz assim, está em João 17, 4, que ele diz assim, já te passo já, Patrícia, só depois. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, todos nós glorificamos a Deus quando consumamos a obra que nos cabe fazer. Qual é a obra que nos cabe fazer? Né? Em nós e na nossa vida de relação, mas principalmente em nós. Então, quando ele diz, eu achei isso aqui bem. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. Então, glorificar a Deus é nesse sentido. E cada vez que nós avançamos, nós glorificamos mais, porque compreendemos mais, temos mais sintonia, entendemos mais, nos aproximamos do seu pensamento divino e vamos avançando nesse sentido. Patrícia, Eu vou chover no molhado, mas vamos lá. Hum. Estava pensando isso, né? Tinha visto aqui a questão, né? Sempre quando a gente fala de glorificar, né? É, de dar essa graça, né? Pela essa magnitude do nosso Pai, pelo seu amor, né? Lembramos de Paulo, né? Em tudo dai graças, e foi exatamente isso que Jesus veio mostrar para nós, né? Todos os momentos ele glorificava o Pai, né? Em todos os seus finais de dias, de noites, ele se recolhia ali para entrar em oração, em louvor, em meditação, para manter essa conexão aí, né? Para receber toda essa energia do Pai, para que ele tivesse aí pleno para cumprir a sua missão. E lá nos dicionários do NEP, né, diz que glória está relacionado com essa beatitude aí, como o Felipe já falou, né, com essa completude, né, dos atributos do Pai, né, com a própria bem-aventurança, esse caráter
essencial, né, do Pai, essa qualidade máxima, né, porque ele contém toda a perfeição, né, contém todos esses atributos em grau máximo. Então, o convite, né, a Márcia estava fazendo a pergunta também para nós, do que esses irmãos nos fazem, né, além de nos convidarem a glorificar o Pai através das nossas obras, né, é o glorificar, né, fazer essa referência a Ele como está lá no mandamento maior, né, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, e amar ao próximo como a si mesmo, né, que é a regra áurea, porque aí entra essa parte de cumprir com a nossa parte, né, que é o que os anjos estão fazendo, estão cumprindo com a parte deles, fazendo a vontade do Pai. Então, fazendo as suas obras, estão, né, vindo trazer a mensagem, é, e todo esse exército, né, como que vindo confirmar essa mudança do paradigma que a gente tem falado, né, desse amor que vai chegar na Terra, dessa, dessa nova, desse novo olhar que Jesus vai trazer para nós sobre o Pai. E esses irmãos aí, esse exército vem trazendo então essa glória do Pai, cumprindo o seu papel, trazendo, né, essa união, né, se juntando ao outro anjo para cumprir o que a vontade do Pai, né? Então fiquei pensando, né, aqui me questionando como a gente tem reverenciado, né, o nosso Pai, o que a gente tem feito, como a gente tem feito, se a gente tem mais reverenciado, né, as coisas do mundo, ou se a gente tem entendido, né, encontrei num texto no livro Bênçãos de Amor, que chama Por Enquanto, eu acho que é de Emmanuel. Ele diz que a oportunidade de glorificar o bem com Cristo, onde estivermos, é a única bênção que possuímos. Então, é uma certeza que nós temos em nós, que faz parte da nossa essência, e como a Márcia já tinha colocado, quanto mais a gente se coloca à disposição, mais a gente se conecta. Quanto mais a gente cumpre o nosso papel, escutando a vontade do Pai, mais a gente sobe, se eleva, né? E está aí nessas alturas. Felipe, eu sei que de vez em quando a gente fica mais sozinho, mas depois a gente encontra com essa multidão aí, ó, com esse exército maravilhoso. Uhum. Eu sei que dá uma solidão, né? Mas aí a gente vai se reencontrando com outros corações e é uma alegria muito grande. Então, que a gente não, né, não perca essa oportunidade de glorificar, porque é uma propriedade nossa, né? É uma faculdade do espírito para se conectar e para se elevar cada vez mais, porque a gente vai recebendo cada vez mais. Obrigada, Patrícia. É bem assim mesmo. É bem assim. E nós entendemos, né, por que que os anjos colocaram glória a Deus nas alturas, né, com a vinda do menino Jesus, tinha acabado de nascer, né? Então ele coloca ali, olha, glorifiquemos a Deus. Por quê? O que que ele nos entregou ali? O bem Felipe colocou alguns estudos. O alimento que ele nos ofertou ali, né? E ouvimos hoje na música, o pão, né, que ele nos ofertou ali. Por isso glorificar o tamanho dessa oferta. Vamos, Felipe, por favor. Eu estava aqui a pensar, não nos podemos esquecer que glorificar é um ensino para todos nós. Eu estava aqui a pensar, mas será que, ou seja, o importante é glorificar, só que em todas as circunstâncias. Porque quando se diz em tudo dai graças,
podíamos substituir por em tudo glorificai. Será que nós glorificamos a Deus em todas as situações da nossa vida? Será que nós agradecemos da mesma forma em todas as situações da nossa vida? Então, o ensino que está por trás do simplesmente o glorificar é em todas as circunstâncias da tua vida, nas boas, nas menos boas e nas terríveis, dai graças. E porquê dai graças? Porque por detrás dos momentos desagradáveis estão as maiores lições espirituais. E Emmanuel vai fazer um comentário a essa perspectiva, que é uma passagem que fala sobre glorifiquemos, e é um versículo da carta aos Filipenses que o Paulo comenta: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. E depois Emmanuel diz assim, ele dá aqui vários exemplos. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando uma beleza. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. E vai dando assim vários exemplos das consequências espirituais dos momentos de aflição. E depois conclui: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é a maravilha do céu que vem após a noite da terra. Quem em todas as dificuldades e sombras seja nosso Pai, glorificado para sempre. Então, nós estamos a falar de anjos, mas no dia em que cairmos na noite escura, né, diz aqui nas nossas dificuldades e nas sombras, que saibamos também glorificar a Deus, porque mais à frente tudo nos será revelado e tudo nos será explicado. Ou seja, esses momentos em que somos lapidados, em que somos podados, são uma preparação sempre para algo maior, sempre para algo melhor. E por isso, em tudo dai graças, e por isso, Deus seja glorificado para todo sempre, por nós. Nossa, Felipe, você fez uma pergunta que foi lá naquele pontinho que todos nós temos que pensar, né? Em quais situações? Em todas, a resposta é em todas. Nós fazemos já isso? Já estamos aptos para isso? Para esse entendimento? Então, olha, duas coisas que eu queria, nesse sentido que o Felipe colocou, continuar esse raciocínio. E tem uma mensagem de Emmanuel que eu acho que vocês já podem ter lido, com certeza, chama Glória Cristã, porque ele comenta a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então ele diz assim, ó, eu vou pular, não vou ler todas, vocês procurem, a mensagem não é muito longa, tá? Ela tem 8 parágrafozinhos, se chama Glória Cristã. Está no Caminho, Verdade e Vida, quem tiver e quiser acompanhar, 119, 119. Então, já vou direto para o parágrafo 4. Diz assim, num plano onde campeiam as glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. Bem esse pontinho que o Felipe tocou aí. Mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos, dos triunfos do mundo. Quase o inverso. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais.
Nem por aí que o Felipe está falando. Entretanto, essa glória é tão grande, tão grande. Quando ele diz grande, é porque é grande, 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 enorme. Essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona. O mundo aqui não vai nos entregar essa glória. Esta que ele está falando, não. Nem pode subtraí-la. Não dá nem tira. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo, em residência, né? Do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma. Olha aquele comentário lá no início que o Felipe e a Patrícia comentaram dos espíritos puros, seres angélicos, a comunhão com o pensamento divino, esse entendimento, ele fala. Deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro. Aí dentro de onde? Na alma. Aconteceu aí. Na cripta misteriosa do coração. Aí o coração figurado de cada um de nós. O filho achou seu pai em plena eternidade. Então, é essa comunhão, essa mensagem é muito linda, porque ele fala exatamente disso. E antes de eu passar para um outro texto, eu vou passar a palavra aqui para a Patrícia, para ela já não quebrar aqui o nosso raciocínio, né? Não, porque é quase uma continuação, né? Porque a gente se questiona em relação a essa glória, né? Que o Cristo veio nos mostrar, nos ensinar, e esse texto deixa muito claro, né? Esse poder da nossa transformação e que nenhum sofrimento é à toa, né? Que a dor também é por amor, que tudo que nós passamos é necessário para que nós nos purifiquemos, nós alcancemos essa altura, né? Então, lá no Agenda Cristã, no capítulo Com Jesus, o André Luiz fala: o sofrimento glorificará a sua vida. E aí a gente fala, mas como? É através desse caminho, é através desse caminho, porque as dores nos aperfeiçoam. E com o nosso aperfeiçoamento, o que que a gente recebe? A nossa glória, a nossa perfectibilidade da nossa essência, né? Do nosso espírito. Então, essa glória cristã realmente para o mundo, né? Que foi a questão que eu me fiz, ao que nós temos glorificado, né? Que Jesus diz lá também está no Boa Nova, no capítulo da Última Ceia, né? Ele diz que a gente tem glorificado as coisas do mundo, né? Então a gente se desconecta do que verdadeiramente temos que glorificar. E muitas vezes sim, né? Temos que glorificar sim as nossas dores e dar graças, né, por elas, porque é através delas que nós vamos aperfeiçoando e cada vez mais estando nessas alturas aí glorificando o Pai e nos glorificando também, podendo cumprir cada vez mais as nossas missões de formas aí de como tem que ser, né? De que somos deuses. Obrigada, Patrícia. Bem assim, bem assim. Olha, eu teria mais uma, uma, uma leitura, uma mensagem de Emmanuel aqui para tirar alguns pontos para nós refletirmos. Ainda sobre glória a Deus, sobre glorificar a Deus. E aí depois, se alguém quiser acrescentar algo, se nós passamos já para a segunda parte, se ficou bem entendido o que seria glorificar a Deus. Então, tem uma mensagem de Emmanuel que se chama harmonização.
Harmonização, tá? Quem quiser procurar no seu telefone, que aqui está num livro que tem o mesmo nome. Então, harmonização. E ele comenta a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 6, versículo 20, que diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Olha que ele já começa. Então, ele diz assim, já vou passar lá para o capítulo, para o parágrafo 4º. Ele diz assim, não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda a expressão da vida. Então, ele já está falando de equilíbrio. Como ele falou lá, de corpo e espírito, então ele está falando desse equilíbrio da gente. Aí ele diz assim, aliás, no versículo 3, finalzinho, ele diz assim, essa glorificação, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda a expressão da vida. Então, ele está falando do equilíbrio entre nós encarnados e nós termos ciência de que somos espíritos que vão sobreviver ao corpo. Aí ele diz assim, no parágrafo 5, o mundo, substancialmente, é considerado o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam... Ah, não, peguei o errado aqui. Tá certo. Revelam o Éden repleto de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. Então, nós temos que manifestar, né, essas expressões de Deus no mundo. Tá? Aí ele continua. A natureza, em todos os seus planos, glorifica o Senhor, mas o homem, está falando aqui de nós encarnados, né, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidora. Não mais suplícios às células orgânicas, né, o nosso corpo, nem ociosidade beatífica na falsa visão espiritual. Tá? Corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo. Então, a gente não buscar essa harmonização é buscar o equilíbrio, não pender só para as nossas obrigações aqui encarnadas, que nós temos que cumprir, mas tentar dar a justa medida, o justo peso a esse tempo, dessas obrigações e as nossas construções espirituais, né? Deus pode ser... Aí ele ensina, que é por isso que eu essa mensagem para fechar o nosso entendimento aqui. Deus pode ser glorificado como? No ato de comer, de banhar-se, na organização da família, do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e luta construtiva. Então, assim, Deus pode ser glorificado, trazendo... É bom disso que Emmanuel colocou miudinho ali, né? E traduziu para a gente como que a gente faz isso aqui, né? Encarnados. Deus pode ser glorificado no ato de comer, tudo com moderação, com equilíbrio, de banhar-se, na organização da família, do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e de luta construtiva. Muitos crentes em todos os... não, vou mudar isso aqui. Tá. Aí, não se pode glorificar a Deus no sentido
unilateral, ou só de um lado. A presença divina transparece de todas as coisas e em todos os lugares. Então, ele deu essa orientação de como nós podemos, no nosso dia a dia, glorificar a Deus. Porque tudo que nós fizermos com honestidade de sentimentos do nosso coração e que for útil, que for um trabalho construtivo, porque tudo aquilo que é útil a nós e à humanidade é trabalho. Então, aí glorificamos a Deus agindo dessa forma. Acho que já me estendi demais. Não sei se ficou claro, gostaria de ouvir aí de alguém se ficou alguma dúvida, se gostaria de nos trazer alguma contribuição para que a gente possa assimilar, né, apreender melhor essa glória a Deus, né, no nosso dia a dia, nos nossos atos diários, na nossa vivência, na nossa convivência, na nossa vida de relação, né? Como que alguém gostaria de colocar alguma coisa, trazer uma leitura, um comentário? Não estou vendo ninguém aí com a mãozinha levantada. Tá tudo compreendido? Tá tudo compreendidinho? Vamos ver aqui. Tá Foi tudo tudo compreendido, compreendido? só falta a gente começar a fazer. Primeiro a gente aprende, primeiro, né, vamos conhecer, depois vamos sentir e depois vamos viver, né? Então vamos assim. Então podemos passar para a segunda parte? A segunda parte é paz sobre a terra. O que é essa paz sobre a terra? Né? Eita, tocando. O que seria essa paz sobre a terra? Felipe, por favor, vamos à sua brilhante explicação aí. Então, conhecem o ioiô? Ioiô é um brinquedo que a gente Isso, manda e ele vem para baixo e para cima, não é? Portanto, o ioiô estava lá em cima, agora vem cá para baixo. Ou seja, Deus está nas alturas e nós, os espíritos imperfeitos, estamos bem atracadinhos aqui à Terra. Daí a necessidade de nos espiritualizarmos. Ou seja, é necessário que os homens encontrem paz. Hã? É necessário que os homens se sintam bem. E depois o estudo vai andando, né? E nós também vamos sendo inspirados. Como é que eu obtenho paz? Né? É a grande pergunta. Como é que em mim, não é, ocorre o processo de paz? Bom, há um livrinho chamado Paz, e no prefácio diz assim: Leitor amigo, eis este livro simples, dedicado à paz. Na maioria das páginas que o constituem, nos fala especialmente de trabalho, tolerância, perdão, fé, beneficência, entendimento, aceitação, paciência, calma e amor ao próximo, que se nos revelam por disciplinas da vida íntima. Ou seja, quando nós estamos na escola, temos disciplinas. Só que em vez de matemática, físico-química, temos aqui as disciplinas da paciência, da aceitação, da tolerância, do entendimento e do perdão, e etc, e etc. E quem se reporta à disciplina refere-se ao esforço máximo que nos cumpre no serviço de autoaprimoramento. É que a paz verdadeira, aqui vem o sumo, a paz verdadeira nasce do dever cumprido. Olhem bem.
A paz verdadeira nasce do dever cumprido. E isto é muito interessante porque nós às vezes dizemos assim: quando nós sabemos que fomos verdadeiros, que cumprimos o nosso dever, pode vir quem quiser, porque nós ficamos firmes, ou seja, ficamos em paz. Não é assim? Temos a consciência tranquila. E essa consciência tranquila dá-nos o sentimento de paz. Então, para termos paz no coração, precisamos de cumprir a lei de Deus, porque é lá, não é, na nossa consciência que está a lei de Deus. Então, quanto mais eu cumpro a lei de Deus, quanto mais eu cumpro o meu dever no mundo material e no mundo espiritual, mais eu me sinto em paz. Ou seja, se eu estou inquieto, o que é que isso me diz? Significa que eu, em algum ponto, não estou a cumprir o meu dever. Significa que, em algum ponto, eu estou a desviar-me do cumprimento da lei de Deus. Porque quem a cumpre vive em paz. Por isso é que fora da caridade não há salvação, porque a caridade dá-nos um sentimento de dever cumprido. Ou seja, dá-nos um sentimento de agentes da criação divina. Dá-nos uma sensação de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Ou seja, como instrumentos, não é, de bondade, instrumentos de misericórdia. Ou seja, começamos a aprender as disciplinas que falava há pouco. E quando começamos a executar essas disciplinas, que são as virtudes do Espírito, começamos então a ter muito mais paz. Então ele diz, ou melhor, procede a abençoada luta que sustentamos pela própria melhoria espiritual, tentando assimilar a luz dos ensinamentos do Cristo. Então, é através dos ensinamentos do Cristo que nos vão ensinar a este autoaprimoramento, ou seja, este melhoramento constante, para atingirmos esse sentimento de paz. Foi Ele, o nosso Divino Mestre, quem nos asseverou: o reino de Deus não está dentro de vós. E Emmanuel diz que ousa acrescentar respeitosamente que por dentro dos nossos corações o reino da paz brilha também. Passa a palavra. Felipe, olha, é bem isso. Essa mensagem eu também tinha lido, é muito. A paz a que ele se refere aqui, paz sobre a terra. Isso começa individualmente. E ainda nesse sentido que o Felipe falou, tem essa mensagem aqui que a gente pode conversar um pouco sobre ela. Encontros de paz, né? E é justamente o prefácio desse livro, que tem o mesmo nome, Encontros de Paz. São autores diversos e o prefácio foi feito por Emmanuel em Uberaba, 5 de junho de 1973. E ele começa assim: leitor amigo, frequentemente anseias por segurança e tranquilidade. Todos nós ansiamos por isso, desejamos isso. No entanto, é forçoso não esquecer que paz e estabilidade estão em ti e se irradiam de ti. E isso bem que o Felipe falou, é o reino de Deus. É isso que está em paz, né? E lá no final ele coloca assim: este livro é um encontro de paz. Olha só. Aí ele diz: saibamos suprimir de sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações tudo o que relacione com ressentimento. Então nós temos que tirar de nós, tá? Dos nossos sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações, nós temos que tirar tudo que se relacione com ressentimento, perturbação, ódio,
azedume, amargura ou violência. Então, tudo isso não é que nós não sintamos, nós podemos fingir que não sentimos isso, algumas vezes, alguns desses sentimentos. Sentimos, e como nós vamos trabalhar? Eu senti isso, não é bom para mim. Por favor, me ajude, meu anjo guardião, faça uma oração. Como que eu vou amenizar esse sentimento dentro de mim? Não quer para eu trabalhar isso, para eu não sentir mais. E nós vamos ressignificando, vamos nos educando na intimidade para isso. É trabalhoso, mas é o que nos compete fazer. Trabalhando e servindo no bem de todos, procuremos agir e pensar em paz. Então ele diz, no trabalho aqui, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, todos nós aqui estamos empenhando, estamos doando algo de nós nesse trabalho. É um trabalho coletivo, é do grupo. Igualmente, cada um que está aqui tem a mesma contribuição, o mesmo peso. Somos todos iguais, todos importantes, todos colaboradores desse trabalho. Aí ele diz, procuremos agir e pensar em paz, doando paz aos que nos compartilham a vida. Daí paz na terra, porque eu vou doar a paz que eu consigo construir em mim. E aí a paz na terra. E ele diz, o reino dos céus, como o Felipe trouxe, que não é um lugar, é dentro de nós, é o nosso íntimo, é o nosso pensamento, o nosso sentimento mais profundo, a nossa comunhão com o Pai, é luz de amor em refúgio de paz. E não nos será lícito olvidar que Jesus, a cada um de nós, afirmou convincente: não procures o reino de Deus aqui ou além, porque o reino de Deus está dentro de ti, que o Felipe bem trouxe aí, né? Dessa mensagem. Patrícia, por favor. Gente, aqui falar de espiritualidade superior é chover no molhado, né? Porque eles são realmente, eles são maravilhosos, né? Eles não se contradizem. Então, qualquer mensagem que a gente for olhar de paz, de calma, realmente eles nos colocam nessa direção. E lá no livrinho Calma, tem a mensagem Paz em Nós. E que também é de Emmanuel, né? Esse Emmanuel, meu Deus do céu. Eu acho que ele estava nessa pleiade aí, nessa multidão, certamente, né? Brincadeira. Ele ainda estava encarnado. Está metido a anjo. Ele estava encarnado ainda. Ele estava em preparação. E aí ele diz assim: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência do dever cumprido, como o Felipe falou, e é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, né? Como a Márcia falou, né? Conhecer, meditar, a recomendação. E aí lá no final ele retoma, né? Então ele diz que essa compreensão em serviço é mantida, né, pela tolerância, né? Então a gente vai cumprindo o nosso dever, servindo, e essa compreensão é mantida pela tolerância com os erros alheios e até pela autoaceitação de nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Então, exatamente como essa mensagem, né, que a Márcia trouxe nos colocou, e o Felipe tinha falado há um pouco ali da caridade, essa paz que a gente precisa buscar em nós primeiro, né? Eu preciso ser a paz que eu vou transmitir para o mundo, eu preciso ter em mim para dar para o outro, né? Eu acho que o maior desafio dela para nós, né, a gente já entende talvez um pouco mais da benevolência, de fazer o bem ao outro, é, essa parte, como ele falou, da indulgência com os erros,
mas eu acho que a parte mais difícil ainda para nós é o perdão. É esse, né, o finalzinho do bip aí, é o perdão, é o nosso auto-perdão com os nossos erros, com o outro. Isso ainda nos tira muito a nossa paz, né? Esse exercício. Então, ele finaliza assim: em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Ou seja, nós precisamos dessa aceitação, desse entendimento, dessa vivência mesmo, né, do perdão, da caridade completa, como entendia Jesus, para que a gente alcance esse grau mais alto dessa paz e possa doá-la para que cada vez mais ela se faça na terra. E aí tem um outro texto no Palavras de Vida Eterna, que é o 171, Paciência em Estudo, que é a paciência, né, a ciência da paz. E aí Emmanuel vai falar, vou deixar só aqui colocar 4 frases, né? É serenidade, a paciência é serenidade, né? É calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Então ela tem uma postura, né? A paz tem uma postura. Ela não é conivente. É compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. Ela não é inerte, né? Ela se coloca. É harmonização, ajuste, ó, a Márcia já trouxe o texto sobre harmonia. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. Então, é nós nos colocarmos à disposição, né, aceitarmos os nossos erros, os erros dos outros, mas buscarmos fazer diferente. Senão, a gente vai continuar obtendo os mesmos resultados e não teremos paz, né? É tolerância. Brandura, entretanto, não é co conestação com o erro deliberado. Então, a gente precisa saber o que é certo, o que é errado. Erramos, não erraremos mais, né? Então, ele diz: paciência, sobretudo, é capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toque de alardes, sem farpas de irritação, para que a gente, né, tenha uma ação de paz para solucionar os nossos equívocos, os nossos erros, entender os erros dos outros, apontar o caminho, podemos, né, e temos muito mais poder de decisão em relação a nós mesmos, mas em relação aos outros a gente pode ir conversando, dando os nossos exemplos e ficando em paz com esse dever cumprido, com essa consciência que vai despertando e que vai cada vez mais seguindo o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Patrícia. É bem assim. Então, nós estamos vendo que a construção já te passa a palavra, viu, Fernandinha? Não desista, não. Rapidinho. O que que acontece? Nós estamos vendo que a paz sobre a terra, ela acontecerá com a paz íntima de cada um, né? Então, isso vai chegar a um ponto que eu vou conseguir. Gente, aqui ninguém está dizendo que é uma tarefa fácil para o nível evolutivo em que nós nos encontramos aqui no nosso planeta lindo, maravilhoso, esse ambiente maravilhoso que nós somos colocados aqui para crescer. Então, mas é o que nos compete fazer, é o esforço que nós devemos fazer para a construção disso daqui, porque essa mensagem dos anjos, ela está nos incentivando, vem para nos mostrar esse caminho. Aí vou passar para a Fernandinha, depois a gente volta a comentar mais um pouquinho. Eu só queria acrescentar aqui mais uma mensagem de construção da paz, de Passos de Luz de André Vilar, que diz assim:
A paz é uma construção diária e permanente. Edificar a paz nada mais é do que construir a própria felicidade, em bases do otimismo e da vitória, do otimismo pela esperança, em dias melhores, e da vitória pela implantação do bem. A paz está mais perto do que imagina, e a sua edificação se concretizará através do seu esforço e dedicação. Depois, uma mensagem de Paulo aos Romanos também diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Que assim seja. Obrigada. Nossa, resumiu tudo essa mensagem, né? Muito, muito, muito assim completa e muito fácil, assim, explica bem para o nosso entendimento, né? Obrigada, viu, Fernandinha, por compartilhar. Maravilha essa mensagem. Obrigada. Felipe, tá sem som, Felipe. Jesus exorta nas bem-aventuranças esses sentimentos de paz com a mansuetude, com a sermos uma parte ativa de pacificação, não é? E lembrei-me das recomendações que ele faz aos discípulos, e quando entrardes em alguma causa, saudai-a. E se essa casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torna a vossa paz para vós. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, o cristão no mundo, ou o discípulo do Cristo, ele tem que estar invariavelmente cheio destas virtudes, não é? Cheio desta, ou seja, ele tem que estar tão bem consigo mesmo porque cumpre aquilo que é o seu dever. E quem lhe promove essa alteração comportamental e consciencial é o próprio Cristo. Porque quando eu quero seguir o Cristo, quando eu quero ser discípulo do Cristo, eu tenho que obrigatoriamente cumprir o meu dever aqui no mundo. Mas se o outro não quiser ou não estiver preparado para ouvir falar destas virtudes morais, desta capacidade de perdoar, de aceitar e de renascer, então que essa paz que ele não aceita não me perturba a paz que há em mim. Porque nós ainda, neste processo de trabalho no bem, ainda queremos que o outro receba a nossa caridade. Às vezes obrigado, não é? Queremos fazer caridade ao outro, mas já perguntámos se o outro quer ajuda nossa, não é? E às vezes nós forçamos isso, não é? Forçamos isso e estamos a coagir o outro àquilo que são os nossos ímpetos. Por outro lado, também não nos podemos perturbar se o outro não quiser esta moral ou este modo de vida. Porque a gente às vezes coloca no outro aquilo que é muitas vezes as nossas expectativas, né? Aquilo que nós achamos que é o melhor para ele ou o melhor para ela, aquilo que nós achamos que é o padrão moral. Então há aqui uma lição muito importante que é sacode o pó das tuas sandálias, ou seja, sacode os remorsos, sacode os desejos de vingança, sacode as desilusões, ou seja, não alimentes esses sentimentos porque isso só vai trazer-te a problemas. Então, a paz é uma dinâmica de vida, é uma postura de vida que começa realmente quando conseguimos, a pouco e pouco, ir adquirindo essa pacificação do coração. E reparem, quando nós temos esse sentimento de paz, não é? Nós não precisamos de mais nada, não é? Gente, podemos ter a vida num caos, não é? Mas podemos estar em paz. Eu posso, por exemplo, ter problemas financeiros, mas eu dizer assim, olha, posso não ter tantos recursos materiais, mas eu estou em paz porque eu me tenho esforçado para atingir os meus objetivos. Eu posso não receber o amor de alguém que me é querido, mas eu estou em paz porque eu tenho feito tudo
para que eu me possa aproximar de tal pessoa. Ou ele não aceita, ou ela não aceita, estamos de costas viradas, mas eu estou com o coração pacificado, porque naquilo que diz respeito ao meu dever, eu tenho feito tudo quanto tenho podido para me aproximar de determinada pessoa. Então, é muito bom a gente refletir sobre isto, porque ajuda-nos tanto na nossa vida a vivermos estes sentimentos de paz, não é? E no fundo é isso. Reparem, as pessoas chegam ao centro espírita muitas vezes completamente desorientadas, não é? Desesperadas, sem um rumo, sem um caminho. E nós temos que ser esses agentes de pacificação. Dizer, se nos chegar alguém perto de nós, não é? Perturbado, que a gente saiba, olha, glorifica a Deus, agradece, não é? Cumpre o teu dever para ficares em paz, não é? E a nossa linguagem adequada à situação, não é? Somos quê? Somos também nós os pequenos anjos que aprendemos com os grandes anjos. Pronto, até já. Nossa, Felipe, nós agradecemos muito. É bem assim. Então, quando os anjos, né, aquela multidão de anjos se juntou ao primeiro e nos disse paz sobre a terra, é disso que ele está falando, né? Alcançaremos essa paz sobre a terra no instante em que construirmos essa paz dentro de nós. Então, é um processo, é lento, é educativo, a gente tem que ir como outras demandas que nós temos íntimas, né? E irmos construindo isso dentro de nós. Não cedermos ao desespero, né? Ao desalento, ao desânimo, que muitas vezes nos toca, quem nunca sentiu, né? Num momento difícil, de dor, o desamparo, a dificuldade, dá um cansaço, desânimo, todos já sentimos isso. Mas encontrar essa paz é esse, esse estado de alma que nos fortalece, né? A ponto de nós termos em nós e podermos entregar, como o exemplo que o Felipe estava dando, podemos compartilhar com outros esse sentimento. Muito bem abordado e explicado pelo Felipe, como sempre. Então, olha só, nós podemos passar para a terceira parte, boa vontade para com os homens. Aí eu coloco a vocês a pergunta. Temos tempo de abordar esse último item pelo horário? O que você acha, Felipe? Está sem som. Vamos na fé. Vamos? Vamos. Então, tá bom. Então, olha só. E aí, alguém quer fazer algum comentário mais sobre a paz na Terra? Ficou alguma dúvida? Quer trazer algum aspecto que nós não colocamos aqui, que todas as contribuições ainda não refletiram? Ou vamos em frente? Vamos em frente, né? Então, a terceira parte é boa vontade para com os homens. Nós precisamos disso, né? Nós gostamos quando alguém tem boa vontade para conosco, né? Estamos com uma dificuldade aqui, eu aqui apanhando para fazer alguma coisa no computador, vou lá e peço para o meu marido me ajudar, adoro quando ele vem com boa vontade, como sempre, para me ajudar a fazer. Quando eu peço alguma coisa, Patrícia, o Felipe, estão aí, qualquer um de vocês, para fazer com boa vontade. Quem não gosta disso? É disso que nós estamos falando. Emmanuel tem lá no Pensamento e Vida que ele fala sobre a vontade.
né? Que a vontade é essa diretora que governa, né? Que nos governa. Então, saibamos usar essa vontade para que ela seja boa, para que não seja uma vontade que nos prejudique, seja uma vontade que nos auxilie, seja boa. Então, boa vontade para com os homens é usarmos essa vontade no bem, no bem, né? Porque, da mesma forma como nós gostamos, nesse exemplo bem simplório que eu dei aqui, de que tenham boa vontade conosco, nós temos boa vontade para com os nossos irmãos, os nossos companheiros de caminhada que estão aqui, ou aqueles que acidentalmente nós vamos encontrar uma vez e nunca mais vamos esbarrar. Então, essa boa vontade é o que nós estamos tratando aqui. É simples isso, né? Mas nem tanto, né? Alguém quer como? Ora, antes de eu passar a palavra para quem quiser falar alguma coisa, tem uma mensagem de Emmanuel que eu não vou ler, mas que o título é esse, olha, fora da boa vontade não há solução. Lembrou alguma coisa para nós aqui? É. Quem quiser, depois pesquise. Só diz assim: fora da boa vontade não há solução. Patrícia, por favor. Ai, esse Emmanuel, né? Danado, como sempre. Ele já deixou a dica, né? Achei que ele ia falar que não tinha salvação fora da boa vontade, porque é quase isso. É quase isso, porque ela é a solução para que a gente consiga se salvar, né? E eu não sei se depois ele quer comentar alguma coisa sobre isso, né? A despeito aí de traduções e como tá colocada, né, essa frase aí não evangelhos, em outras traduções, né, que foram sendo feitas, né, mas depois de olhar muito, né, meditar muito, eu acho que independente do, da tradução e de como esteja ali a frase, né, se é aos de boa vontade, aos que o Pai quer bem, aos que Ele favorece, não importa, importa que Ele envia a todos os seus filhos as suas bênçãos, né? Então, quando a gente se coloca à disposição de estar aí fazendo a nossa parte com boa vontade, melhor ainda, porque aí mais ainda a gente vai entrar nessa família fraterna universal. E aí lá no NEP Search, né, tem vários comentáriozinhos de vários trechos, né, de texto sobre boa vontade, que resume exatamente esse título do Emmanuel, né, Márcia? Que a boa vontade é o elemento do progresso moral e intelectual. E aí eu já fiquei pensando, né, que Emmanuel fala para gente que são as duas asas né, da nossa evolução. Então, tanto para a gente evoluir em moral, né, em sentimento, em sabedoria, a gente precisa de boa vontade para aprender, para conhecer, para sentir e para viver, né? Aí num outro texto também tem a boa vontade é o tijolo firme que todas as criaturas podem ceder ao edifício do progresso comum. Então, se a vontade, né, disse Emmanuel lá no Pensamento e Vida, é a única força capaz de modificar verdadeiramente o espírito, então essa boa vontade é a parte da nossa vontade que a gente doa, né, como a gente doa a nossa paz
para que o progresso aconteça na nossa família universal, né? E aí também um outro texto diz: a boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Olha, já falamos de harmonia aqui hoje, né? De harmonização. Então, a boa vontade a vontade, a boa vontade, né? É essa estrutura essencial para que a gente consiga se colocar no caminho do bem, né? No caminho do melhoramento, que dá a direção, né? Que dá essa força e que traz essa direção e essa força de um outro lugar, que não é um lugar que busca algo de realização material, mas sim de um lugar mais profundo que nós temos, né, da nossa conexão divina, para que a gente busque algo que é muito maior, para que a gente busque a nossa verdadeira vida, né? Essa boa vontade, eu acho que também a gente pode traduzir, eu fiquei pensando, com quando a gente se conecta com a verdadeira intenção do que nós queremos. E aí, sim, a gente transforma tudo e a todos, a nós e a todos, e contribui para esse progresso, né? Contribui com com a harmonia de todas as criaturas, como disse aqui, né? Cede o nosso tijolinho, porque nós temos lá o quê? O papel co-criador, que está lá na questão, né, 132. Então, ó, o nosso tijolinho aí, essencial para que essa parte seja feita. Obrigada, Patrícia. Muito bom, né? Vai juntando daqui, juntando dali, e esse conceito, essa informação, boa vontade para com os homens, vai ampliando, né? Ampliando, 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 e a gente vai vendo como essa boa vontade, num gesto simples, tem tanta importância, tanta significação e ajuda tanto no nosso progresso. Felipe? Esta é a magia do NEP, né? Vai-nos dando várias perspectivas sobre o mesmo ponto, e às vezes com uma explicação toca-nos mais, com outra depois percebemos melhor, e então vamos construindo os conceitos em cada um. Um, para nós fazermos alguma coisa temos que ter vontade, não é? A vontade é este combustível que nos faz mover, que nos faz locomover, que nos faz ter a atitude concreta. Só que o prefixo boa, não é? Boa vontade é carregarmos a vontade de amor, não é? Ou seja, é uma atitude amorosa, é uma ação amorosa que muitas vezes vai ser até mesmo sacrificial, porque às vezes vão-nos ser solicitadas coisas que nós não queremos fazer, e é aí que nós vamos ser convocados a ir buscar essa boa vontade. Ou seja, nós não gostaríamos de fazer, mas como o coração sabe que tem que servir e sabe que vai ajudar, não é? Ou seja, sai-nos da pele, eis aí então a verdadeira caridade, não é? Ou seja, é uma predisposição do nosso coração para ajudar. É abrirmos o coração para ajudar independentemente das circunstâncias. Ou seja, sermos uma fonte de luz, sermos causa primária de boas ações. Então, estava-me aqui a lembrar de uma passagem de Meimei que eu gosto bastante, eh, que é já minha conhecida. Ela diz: com a boa vontade aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro a dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada. E aqui é que está o, o grande nível desta reflexão. Para termos boa vontade é necessário um sentimento de cooperação desinteressada.
Eu ajudo-te pelo simples facto de ajudar. Eu ajudo-te porque sinto-me movido pela compaixão, porque entendo que tu precisas, que eu posso realmente trazer-te esse consolo ou esse apoio. Mas porque eu reconheço isso em ti, sabendo que amanhã posso ser eu que esteja também nessa situação, sabendo que Deus, se calhar, não é, está a agir sobre as nossas vidas para que eu seja um instrumento de consolo, então eu não me posso esquecer que eu tenho que ser instrumento de paz, que eu tenho que pacificar os corações, que eu tenho que dar atenção às pessoas. E isso, tenho refletido muito sobre isso, sobre esse. Como vocês sabem, a associação está para abrir, não é? E esse é um compromisso que eu quero ter, não é? Quero ter e quero promover também isso, porque é a questão do acolhimento fraterno, não é? É a questão de ouvir as pessoas, de muitas vezes, se calhar, ouvir-lhe as dores e ser esse instrumento de pacificação, não é? Então, às vezes acontecem coisas muito profundas nessas conversas de amigo para amigo ou de companheiro de jornada para companheiro de jornada, não é? E às vezes, quando atingimos essas conversas que fazem todo o sentido e que acalmam serenamente os corações, a gente vive então aquele sentimento de paz profunda. Um, porque se sente consolado, outro porque pode ajudar. Um, porque no momento de fragilidade é ajudado, outro pela bênção de Deus poder ajudar. Então nós precisamos sempre uns dos outros, mas não quer dizer que essa relação seja sempre assim, porque a vida é dinâmica e aquele que ajuda hoje é o ajudado amanhã, e aquele que é o ajudado hoje será aquele que vai ajudar amanhã. Então, esta é a beleza da vida e Deus quer de todos nós esta boa vontade, ou seja, esta cooperação desinteressada. Porque foi assim que o Mestre nos ensinou a cooperar desinteressadamente, ou seja, a ter boa vontade para com todos e não simplesmente para com aqueles que gostam de nós, que pensam como nós, mas também para não nos desequilibrarmos com o desequilíbrio do outro, não é? A tal questão da poeira, mas sermos sempre agentes de bondade, agentes de compreensão. E no fundo é isso que falta no mundo, não é? Para que a paz na Terra se consolide, é necessário que haja mais pessoas com compreensão, com tolerância, com calma, não é? Mas hoje vejo, está aqui a acontecer uma situação em Portugal que é a questão de imigração. E né, a gente abre as redes sociais e é uma coisa assim que incomoda, não é? No sentido, parece que quer tudo discutir e guerras e não sei quê e não sei o que mais, ou seja, parece que há uma ânsia de sangue, não é? Em vez da perspectiva do perdão, da compreensão, de ver ambos os lados, de ouvir ambas as partes, não é? E de não julgar logo, não querer matar logo, não querer logo violência, não querer logo justiça pelas próprias mãos. Por isso é que Jesus é tão importante para nós. Não é? Por isso é que este estudo é tão importante para nós, para quem vive esta experiência. Quem é que não vai sair daqui a querer ser instrumento de paz? Quem é que não vai sair daqui com o coração pacificado? Não é? Portanto, é uma bênção para todos nós. Obrigado por este bocadinho. Nossa, Felipe, eu que agradeço. Primeiro, nós temos na associação, que vai ter agora seu local físico, nós temos a reunião dessas três orientações dos anjos. É um lugar em que se vai glorificar a Deus, por quê? Porque vamos agir, como disse João, naquilo que nos compete, naquilo que nos foi
Nós somos encarregados de agir. Eu estou me incluindo, mas mais vocês que estão aí, que vão. Então, paz sobre a terra, porque é um lugar de acolhimento, de oração, de equilíbrio, de harmonia. Então, as pessoas que ali adentram e que ali vão adentrar vão buscar isso. Então, isso terá ali abundância para distribuir a essas pessoas, né? E boa vontade. Boa vontade, porque o trabalho não é fácil, né? É um trabalho que exige muito de humanidade, muito do coração, do sentimento de cada um. Então, é muita doação. Então, se nós pudéssemos dar um exemplo concreto, é o que tudo que nós esperamos que a Casa com o Evangelho, essa associação, esse local físico, possa entregar para a humanidade, juntando essas três orientações do anjo. Tenho certeza que isso não será diferente. Então, já indo para o nosso final, lá nos comentários bíblicos do NetSearch, tem lá, o Evangelho em carne e osso, que é o último comentário. E sobre esse versículo, eu achei tão bonito que ele escreveu, Flávio Gouveia de Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil. Mas olha só o que ele escreveu. O louvor dos anjos, que foi essa multidão de anjos, mostrava o significado daquele evento. Glória a Deus e paz aos homens. O apóstolo Paulo afirmou lá na carta aos Efésios, né, capítulo 2, versículo 10, afirmou que em Jesus se convergem todas as coisas do céu e da terra. Então, por isso os anjos deram naquele momento, porque Jesus ali convergia, ali estava tudo isso em potência máxima, né? Ele diz, glória a Deus se refere ao poder, beleza e amor de Deus. Nós comentamos isso aqui, né? Ele está resumindo aqui, né? Tudo que nós comentamos, ele tem um poder de síntese, né? Tudo isso confirmado e encarnado naquele simples bebê, nascido naquela situação improvisada para nós, mas tudo dentro do planejamento, né? E ele diz: Deus, que é todo-poderoso, se revelou de maneira tão simples e essencial. Este é o grande indicativo sobre como devemos considerá-lo e adorá-lo. Essa glória de Deus desembocava em paz na terra aos homens e confirmava que Deus os queria bem, nos quer bem, nos ama, e que a nós era derramado em nosso favor a sua graça, a bênção, Jesus ali para trazer todas essas maravilhas que nós temos escutado, aprendido, nos esforçado aqui em entender, em compreender. É para isso que Deus se revelou de maneira tão próxima aos homens, para que por sua glória encontrassem a paz com Ele. Então, ele faz aqui: encontrássemos a paz com Deus e entre nós. Isso é o Evangelho, né? Amor, paz com Deus, essa sintonia, essa intimidade, essa comunhão com o pensamento divino e entre nós. Aí ele coloca: isso é o Evangelho. E aí, lá no Antologia Mediúnica do Natal, de Emmanuel, é a mensagem 49, no livrinho. Antologia Mediúnica do Natal. Eu não tenho toda a mensagem aqui. Eu vou fazer um fechamento do nosso estudo aqui. Ele diz assim: glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor
supremo de todo o coração e de toda a alma. Resumindo, foi o que nós falamos aqui, né? Felipe até citou quase com essas palavras lá no início do nosso estudo, da nossa reuniãozinha de hoje. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia, com todas as criaturas, né? E diz: boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. E ele diz assim no final: o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida de cada um de nós. Então, ele resumiu aqui o que é glória a Deus, o que é paz na terra e a boa vontade. Ele resumiu aqui. Se alguém tem algum comentário para fechar o nosso estudo? Querem comentar? Ficou claro? Compreendemos como cada parte desse versículo nós dissecamos aqui, buscamos ampliar esse entendimento e depois juntamos os três. A convergência no menino Jesus, em Cristo. Dessas três mensagens, dessas três expressões que os anjos trouxeram para nós naquela noite, naquele nascimento. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo? Fecharmos aqui o nosso estudo. Posso ser eu? Minda, antes de você fazer a prece, eu gostaria de ler uma mensagem curtinha de Emmanuel, que fala assim: em paz. São 4 linhas. Ele diz assim: segurem os corações, viu? Porque o meu ficou assim, bem sensível com isso. Deus determinou, seja o céu decorado de azul aos nossos olhos, para que a tranquilidade nos abençoe. Falando da paz, né? O nome dessa mensagem é Em Paz. Tá? Quem quiser procurar depois, chama a mensagem Em Paz. Deus determinou, seja o céu decorado de azul aos nossos olhos, para que a tranquilidade nos abençoe. Guarda-te em paz. Deus está contigo. Eu amo. Agora podemos ir para a nossa prece. Obrigada, gente. Lindo, obrigada. Obrigada eu. Então, vamos agradecer com o coração cheio de emoção e alegria por assistirmos a este grupo, a este estudo que nos acalenta o coração. Agradecemos a Jesus por esta luz que nos envolve nestas noites de estudo e nos fortalece o nosso coração para que possamos enfrentar as tempestades da vida, para que possamos aceitar as nossas missões, as nossas provas. Obrigada, Jesus, por consolares tantos corações. Obrigada ao nosso Mestre Jesus. Obrigada à nossa querida Mãe Maria. Que a sua luz possa ser sempre estendida em nossos lares, em nossos familiares, e a nossa gratidão aos benfeitores amigos que se encontram connosco nestes estudos fantásticos. Obrigada a todos estes queridos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. A nossa gratidão. Um beijinho muito grande para todos. Obrigada, Mina. Eu E sei, assim obrigada. terminamos nosso estudo
desta semana. Muito Obrigada. obrigada a Boa todos, noite. tá? Por eu aprendo demais com vocês. Muito obrigada a todos. Beijinhos a todos. Obrigada a você, Márcia. Obrigada a todos. Diga, Felipe. Nós é que Perguntando. agradecemos. Obrigada a todas. Quero partilhar Ali, convosco aqui uma situação que, que tem a ver também com o nosso NEP. Eu acho que vocês vão gostar de saber. Ontem, hum, pronto, tenho andado um pouco inquieto com aqui a questão das obras, com esta história toda, que nada anda, não é? E nada se desenvolve, não sei o quê. E ontem, pronto, sentei-me aqui um bocadinho, refletir e tal, e depois houve aqui uma comunicação de alguém. ah, e, e pronto, e disse-me aqui algumas coisas que eu fiquei assim muito emocionado, nomeadamente que estariam a preparar uma grande festa para para o dia 25, que o nosso grupo estaria diretamente ligado a Paulo de Tarso, que bastaria eu olhar para os factos e observar com atenção a minha própria história, que facilmente chegaria a essa conclusão. Ouvindo um centro, que é a Associação Cultural Espírita de Santarém, cuja organização espiritual é a Estrada de Damasco. E a nossa associação, no dia 25 de janeiro, é o dia da conversão de Paulo de Tarso. E depois ele sai-se com uma. Daí o estudo do NEP relacionado com Lucas. Porque o estudo de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, era um projeto de Paulo. Daí a vossa ligação também com Maria, por causa desse tempo do cristianismo primitivo. Portanto, foi assim uma enxurrada de bênçãos, não é? Pronto, que fiquei assim muito emocionado com isso e realmente eh, é como se, olhem, como se sentisse o coração em paz, estão a ver? Ou seja, aquilo que estava assim meio confuso e meio nevoado, ficou tudo muito certinho e muito direitinho. Portanto, daí este nosso estudo, não é? E daí esta nossa afinidade com o Evangelho de Lucas e pronto. E entre outras coisas também que havemos de fazer um estudo de Paulo e Estevão, brevemente, e que a divulgação do Evangelho deve ser sempre a prioridade da nossa casa. Portanto, que Jesus nos abençoe sempre, tá bom? Queria partilhar isto convosco, porque nós Obrigada. somos merecedores disso, né? tá aí, Temos feito um esforço e uma boa vontade para nos melhorarmos. E a pouco as coisas vão fazendo sentido, né? E vamos tendo um fortalecimento para que a gente se mantenha firmes e fortes, tá bem? Beijinho para todos. é a contribuição, Felipe, na obra da criação. É Pois é, isso aí. Aí no planejamento divino. pois é. Pronto, Estamos é aqui. isso. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tudo bem, obrigada. Beijo. Tchau. Boa semana a todos. Tchau, tchau.